Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos as 12 bênçãos dos Salmos 23. O Senhor é o nosso pastor, e de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, do meu Senhor, para todo o sempre. Gratidão, doce e amado Espírito Santo de Deus. Libera do teu favor, Senhor, sobre cada pessoa que está aqui nessa oração. Libera da tua graça, libera do teu toque poderoso, no nome de Jesus. Oramos para que cada vida que está entrando aqui nessa oração seja visitada por ti. Toque-os, Jesus. Invocamos o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Sim, o nome de Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que muda histórias, aquele que transforma realidades. Cremos em Jesus, colocamos a nossa fé, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele batiza no Espírito Santo, Ele fala. Nossa fé está nele, invocamos o seu poderoso nome agora. Eu te peço, Pai, ativa intercessores, intercessoras em todos os lugares do mundo, pessoas que estão em oração agora junto conosco. Visita eles, capacita eles, levanta eles, Pai, para esse propósito de oração. Eu quero liberar uma palavra, Pai, aquele que está em tratamento médico, tratamento para o câncer, tratamento de alergia, tratamento de tireoide e outros tratamentos, que haja agora cura, que haja milagre, que haja intervenção no nome de Jesus, que toda doença, que toda dor, que toda infecção, que toda ferida, que toda complicação renda-se a Jesus Cristo, ao nome de Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Senhor, apresentamos a Ti a nossa semana, apresentamos a Ti nossos desafios, apresentamos a Ti nossos compromissos e pedimos a Tua bênção, pedimos a provisão do Senhor, a proteção do Senhor, o direcionamento do Senhor, que o Espírito de Deus nos guie em todas as coisas. Confiamos no Espírito Santo, confiamos na condução do Espírito Santo. O Senhor Jesus é o nosso pastor e que essas 12 bênçãos dos Salmos 23 entre no caminho dessa pessoa, entre no caminho da casa dela, entre no caminho do trabalho dela, da vida profissional, dos negócios, da empresa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, afasta a perturbação dessa pessoa, afasta a inveja, afasta a maldade, afasta, Senhor, as contrariedades, aquilo que vem, Senhor, para aborrecer essa pessoa, aquilo que vem, Senhor, para perturbar, aquilo que vem para tirá-la do foco, aquilo que vem para angustiá-la, que renda-se agora ao poderoso nome de Jesus Cristo. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a vida de toda pessoa que está aqui nessa oração. Você vai ser abundante, você vai crescer, vai prosperar 100 vezes mais, vai frutificar no lugar que você está e você vai crescer para a glória de Deus. Você vai estender a tua tenda para coisas maiores, para o propósito de Deus. Que o Senhor te revele o teu propósito, que o Senhor te revele todas as coisas, no nome de Jesus, sobre teus próximos passos, teus próximos planos, teus próximos objetivos, que você venha sonhar os sonhos de Deus, que você venha entrar num tempo de plenitude, num tempo de grande avanço, num tempo de grande conquista, no nome
poderoso de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, visite a vida de cada um dos teus filhos que está em oração junto comigo agora. Visita, Pai. Visita, doce Espírito Santo, amado Espírito Santo. Visita cada pessoa. Toque-os com o teu poder. Que a unção de Deus quebre o jugo. A unção de Deus despedace o jugo completamente, no nome de Jesus. Que essa pessoa seja visitada agora. Visitada pelo poder de Deus. Visitada pela ação do Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está visitando a casa do Estevão. Estevão, o Senhor te visita. E o Senhor me disse, está te dando uma força muito grande para romper nesse tempo. Teve momentos que você se sentiu fraco, mas o Senhor está te dando uma força além da tua força normal, para que esse seja o tempo de você não desistir e de você romper. O Senhor está te ungindo. O Senhor chamou a tua casa para um propósito específico e vai cumprir essa palavra na tua vida, em nome de Jesus. Eu também libero uma palavra para a casa da Simone Dias. O Senhor visita você, Simone. O Senhor visita a tua família. E o Senhor traz um alinhamento. E o Senhor também mostra que a tua casa é uma casa que o Senhor separou. Tem músicos aí na tua casa. O Senhor está visitando o teu lar. E há promessas que o Senhor vai cumprir na tua vida e na tua família. Também libera uma palavra para o Norton, para a família do Norton, para a casa do Norton. É tempo de reestruturação. O inimigo tentou abalar essa casa. Ele tentou lutar contra essa casa, para que essa casa não prevalecesse. Mas o Senhor tem promessa nessa casa, e promessa de vida, promessa de avanço. O Senhor vai conectar você, Norton, a pessoas que vão fazer a diferença na tua vida. Por isso, é tempo de você se mover, é tempo da tua casa se mover. E o Senhor também está curando a vida da tua esposa aí, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Declare eu creio aqui nos comentários. É uma pessoa que entrou aqui nessa oração também. Ela entrou com uma angústia. Entrou com uma angústia. Não dormiu bem essa noite. Acordou várias e várias vezes. E Deus manda dizer para você, confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor porque Ele está cuidando daquilo que você não consegue. Confia no Senhor. A minha oração é para que cada pessoa que está entrando aqui venha viver o que Deus tem. Venha viver o extraordinário de Deus. Venha viver o incrível do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você que anda com dor de cabeça, uma opressão, um peso na cabeça, seja livre agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, seja livre. Que o poder de Deus toque a tua vida. Amém? Aleluia. É muito bom estar com vocês aqui. Quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nessa oração. Isso ajuda muito para que o YouTube possa recomendar o vídeo para outras pessoas. Então peço a gentileza, deixa a tua curtida e que você me ajude a compartilhar essa oração com pelo menos uma pessoa. E se puder compartilhar com 10, com 100, faça isso. Amém? Seja um canal de bênção. Alguém próximo de você vai ser abençoado através dessa palavra. Deus vai falar muito conosco hoje aqui. Estamos no 8º dia do nosso propósito. No 8º dia que estamos orando no Salmos 23. E creio nas bênçãos do Senhor. Creio que Deus está agindo aqui. Amém? Você tem que entender uma coisa. Há uma luta para você não orar. Há uma guerra para você não estar na presença de Deus. Há um combate no espiritual, no reino invisível, para que você não tenha compromisso com a oração. Para que você ame mais o sono, ame mais outras coisas do que estar na presença de Deus. Mas eu venho aqui liberar uma palavra. Se você se agarrar com Deus e se você colocar Deus como sua prioridade, você verá a sua vida mudar completamente. Você crê? Escreve aqui nos comentários 12 bênçãos sobre minha casa, 12 bênçãos no meu caminho. Escreve aí 12 bênçãos sobre a minha casa, 12 bênçãos no meu caminho. Glória a Deus. Eu quero hoje compartilhar uma palavra muito poderosa com você. Eu quero falar sobre decisões valentes. Eu vou repetir.
decisões valentes. No Salmos 1, do verso 1 ao 3, a Bíblia diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Quantos de vocês já tomaram uma decisão corajosa? Algo que vocês precisavam decidir. E que, sabe, não foi fácil manter aquela decisão. Bem, vocês já sentiram medo? Medo de tomar uma decisão e que dê tudo errado nessa decisão, mas que você sabia que era o certo, e então você seguiu em frente com aquela decisão. O Salmos 1, ele começa falando do homem bem-aventurado. E a primeira coisa que esse salmo nos ensina aqui é que a bênção de Deus, ela está ligada à obediência, ao que nós ouvimos, ao que recebemos, ao que permitimos entrar na nossa mente. A Bíblia diz bem-aventurado, ou seja, próspero, abençoado, bem-sucedido. É a pessoa que não anda no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Essa é uma palavra profética. E a Bíblia diz aqui, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque os conselhos das pessoas, elas podem te abençoar, ou o conselho das pessoas pode te amaldiçoar. É exatamente isso. O conselho das pessoas pode te abençoar ou pode te amaldiçoar. E você tem que entender isso. Por isso precisamos ter muito cuidado com a voz que nós ouvimos, com a influência que recebemos e com a palavra que nós permitimos que se torne uma semente em nós. Mas o texto ele continua, no verso 2 diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E o resultado disso está no verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, você tem que entender, a Bíblia diz que o resultado de você ouvir o conselho de Deus, o conselho certo, vai te fazer prosperar. E a prosperidade aqui não está ligada ao dinheiro propriamente. Prosperidade é avançar, progredir, triunfar, ter êxito. É cumprir aquilo que Deus determinou. É cumprir o que Deus determinou. E eu compreendo algumas coisas aqui nesse texto. Na verdade, há uma riqueza. Há uma riqueza que Deus está falando conosco aqui. E eu começo aqui pelo verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, a bênção começa quando eu escolho o que ouvir. Não é ouvir a todos, é ouvir o conselho certo. Tem conselho que não vem de Deus. Eu sempre digo, conselho não é direção. E você tem que aprender a separar o que é um conselho e o que é uma direção. Tem conselhos que é para perda. Tem conselhos que vai levar você a uma vida de destruição. Nem todo conselho é bom, mesmo que venha de uma pessoa boa. Nem sempre aquele conselho é o conselho que vai te ajudar, é o conselho que vai te sustentar, é o conselho que vai ser bênção na tua vida. Entenda, o texto mostra aqui que existe conselho que destrói, existe palavra que enfraquece, existe voz que contamina a tua fé. De repente, Deus colocou algo no teu coração. E foi Deus que colocou. Mas daí você vai e se aconselha com uma pessoa. E aquela pessoa não está no mesmo espírito que você. Aquela pessoa não está na mesma direção que você, ela não está na mesma conexão que você. Daí você vai e se aconselha com ela e ela diz, olha, eu vejo que isso não é para você. E você pega aquele conselho como uma direção para a tua vida. E aí começam teus problemas, meu amigo. Sabe por quê? Porque tudo na nossa vida tem que seguir o conselho de Deus. Tudo na nossa vida tem que seguir o conselho de Deus. Por isso, a Bíblia diz que o homem bem-aventurado não anda segundo qualquer conselho. Ele não entrega o destino da sua alma à opinião de uma pessoa que não teme a Deus, ou de uma pessoa que até teme a Deus, mas está desalinhada com aquilo que Deus
está falando ao teu coração. Há conselhos que nos afastam do propósito, há conselhos que nos roubam a coragem, há conselhos que nos fazem olhar para a vida pela lente do medo, da dúvida e da incredulidade. Então, a primeira lição aqui do texto é: quem quer viver a bênção de Deus precisa vigiar as vozes que alimentam a sua mente. Sabe o que eu tenho visto? E não é, alguém me contou, né? Não, eu tenho visto que pessoas que seguem maus conselhos se dão mal. E um detalhe, você tem que cuidar muito do conselho que você recebe. Sabe por quê? Porque tem gente contaminada no coração. Já passou o tempo dela. E ela transforma conselho, sabe, em direção divina para a tua vida e não é. Você tem que ter cuidado com aquilo que você ouve. Independente de quem for, pode ser, sabe, o maior filósofo do mundo, pode ser o melhor pregador, o melhor pastor do mundo. Tudo que você ouvir como conselho, você tem que alinhar a duas coisas. Primeiro, ao que a palavra de Deus diz, certo? Porque a palavra está sempre certa, ela está acima de todo conselho, a palavra de Deus. E a segunda coisa, aquilo confirma no teu espírito, aquilo confirma dentro do teu coração, o Senhor confirma aquilo dentro de ti. Porque às vezes alguém tem um conselho, mas um conselho pela sua visão e não pela visão de Deus. E eu já vi empresas quebrarem por maus conselhos. Eu já vi famílias ruírem por maus conselhos. Eu já vi gente se desviar do propósito por maus conselhos. Você vai ter que aprender que a soma dos conselhos certos vai fazer a tua vida dar certo. A soma dos conselhos certos. Mas se você começar a seguir muito conselho errado, você vai ter problemas. E eu não falo de problemas pequenos, problemas grandes, por seguir conselhos errados. Outra coisa que eu vejo aqui no texto é que, e um detalhe, vamos lá, mais uma coisa aqui importante. Tem gente que aconselha você, mas ela não está vivendo o momento que você está vivendo. Às vezes você está vivendo um momento de crescimento que ela já viveu na vida dela. Então ela chega para você com aquela voz mansa, com aquela voz calma e diz assim: olha, eu na minha vida perdi muito tempo na minha vida trabalhando, e ela diz assim para você: não, você não precisa trabalhar tanto, você tem que desfrutar da tua família, desfrutar dos teus filhos. Concordo, tem que desfrutar da família e dos filhos, só que tem um detalhe, tem estações e estações na nossa vida. Às vezes a estação que você está vivendo não é o que ela está vivendo. E eu aprendi uma coisa, tem gente que nos dá conselho para nos travar. Tá? Grava isso, porque essa é uma verdade aqui que eu aprendi, que o Senhor me ensinou. Tem conselhos que nos travam. Tem conselhos que nos travam. Tem conselhos que nos impedem de viver o que Deus tem. Porque a pessoa ela está aconselhando você pela ótica dela. Ela não está aconselhando você pelo Espírito. Ela não está aconselhando você pela visão que Deus está te dando. Ela tá te aconselhando, sabe, por aquilo que ela viveu. Né? E às vezes a estação que a pessoa ela está numa estação de aposentadoria. E você está numa estação de crescimento. Você está numa estação de avanço. Você está numa estação de multiplicação. São coisas completamente diferentes. E digo mais, nem todo mundo tem uma visão espiritual. Por exemplo, se Deus te der uma direção, tá? Às vezes não dá para explicar para as pessoas. Às vezes não dá para explicar para as pessoas o que Deus falou com você. Olha só, eu ontem ministrei essa palavra e quem me acompanhou no culto que a gente transmitiu, que eu ministrei aqui em Curitiba, eu falei uma coisa ali extremamente séria. Eu falei que Maria recebeu uma direção de Deus. E José recebeu uma direção de Deus. Agora, se Maria tentasse explicar para os familiares dela, olha, um anjo me visitou e o Senhor falou comigo que eu irei engravidar do Espírito Santo. Quem é que ia entender o que Maria disse? Aí depois José, né? José estava fugindo daquele relacionamento, estava indo embora, o Senhor vem, envia um anjo para falar com ele e disse, olha, o que Maria te falou é verdade. Ela não está mentindo. É um propósito meu com a terra, é algo único que eu estou fazendo.
Como é que José ia explicar, né, para os familiares dele, para os parentes dele, olha, Maria está grávida, mas eu não sou o pai, né? E eu vou casar com ela mesmo grávida. Como é que ele ia explicar isso para os seus familiares, para os seus pais, para os seus amigos, para os seus vizinhos? Gente, como é que José ia explicar um negócio desse? Me explica. Né? E eu tenho certeza que alguém iria aconselhar e dizer, rapaz, né, essa mulher está mentindo para ti. Tenho certeza que alguém ia dizer assim, olha, você é novo, né? Você não sabe se isso é verdade, de repente isso é coisa da sua cabeça. Ou seja, tem conselhos que não nos ajudam, tem conselhos que não estão alinhados com a palavra de Deus. Tem gente, grave isso, tem gente que te aconselha a pedir as contas do teu emprego, tá? Tem gente que te aconselha a pedir as contas do teu emprego, mas quer o teu lugar. Quer o teu lugar de chefe, quer a tua vaga, quer colocar um cunhado dele, quer colocar um amigo dele no teu lugar, né? Por quê? Porque você confia nas pessoas erradas. Quantas pessoas fizeram investimentos, sabe, terríveis, por conselhos dos outros, por conselhos errados, não consultaram a Deus, não consultaram um especialista, não viram se aquilo ali tinha um fundamento. E acabaram se complicando feio, se complicaram feio. Então, tudo na nossa vida, a gente tem que prestar atenção sobre quem está nos aconselhando e se o conselho é direção ou é só um conselho bom. Porque nem sempre o conselho bom, o conselho, sabe, o conselho, eu posso dizer, de um bom coração, né? Até um conselho sábio, não significa que esse conselho seja uma direção de Deus para a tua vida. Amém? Conselho não é direção. Escreve aqui nos comentários, me ajuda aí. Escreve aqui nos comentários assim, conselho não é direção. Escreve aí, conselho não é direção. É importante você compreender isso. Conselho não é direção. Amém? Eu quero orar por você, certo? Eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar pela tua família. Escreve aí, conselho não é direção. Amém? Olha só, gente, eu vou ter um podcast hoje, tá? Um podcast incrível, onde eu senti uma necessidade de antecipar esse podcast. Ele estava marcado para sair no meu canal da Voz ali, para daqui a um mês mais ou menos. E eu senti de antecipar, porque tem muita gente que precisa ouvir esse assunto. Eu trouxe um doutor de Foz do Iguaçu. Ele tem uma das maiores clínicas de autismo, né, que ajuda pessoas com autismo. E eu senti uma necessidade de ajudar, porque aqui no meu coração, você sabe, no canal aqui eu ajudo, às vezes, as pessoas ajudo as pessoas a pensar fora da caixa também, né? Agora, no final de semana que passou, eu ajudei as pessoas a entender que dívida não é uma coisa boa, dei ideia para as pessoas prosperar. Estou sempre tentando ajudar as pessoas, né? E agora eu vejo que tem muita família que às vezes não consegue ver um diagnóstico de autismo dentro de casa. E eu senti no meu espírito que esse podcast vai ajudar muita gente. Vai começar às 7 horas da manhã lá no meu outro canal, no canal A Voz. Gostaria que você se inscrevesse, que vocês me ajudassem a compartilhar com as famílias esse podcast. Vai ser algo incrível, vai ser algo muito especial. E gostaria que você não só participasse, mas que me ajudasse a compartilhar. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Posso orar pela tua vida? Posso te abençoar? Amém? E gratidão por quem usa o Superchat aqui, tá? Gratidão por quem é membro do canal aqui. E nessa semana, quarta-feira, às 7 horas da manhã, eu vou ter uma aula incrível na Academia Quino Global, ensinando para as pessoas que Deus fala através dos sonhos. Tá? Eu entrei num módulo novo dentro da academia, falando sobre sonhos. Cada aula está sendo especial e essa dessa semana vai ser especial. Quarta-feira, então, aula na Academia Kindle, e na quinta-feira de manhã, 7 horas da manhã, vou ter uma sala só com meus alunos da academia às 7 horas da manhã também. Vai ser incrível. Quer ser meu aluno na academia? Quer caminhar mais perto da gente? Então vai lá no meu site hoje mesmo. Se torne um aluno da Academia Quino Global. Você vai ver que vai fazer diferença aí na tua vida e você vai compreender muito mais as coisas espirituais. Amém? Posso orar pela tua vida? E quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração
com outras pessoas, em nome de Jesus. Vamos orar? Permita-me orar por você. Doce e amado Espírito Santo, cremos no Teu poder e no Teu agir. Senhor, eu oro agora, debaixo dessa palavra do Salmos 23. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Que essa semana, Pai, não tenhamos falta de nada. Que haja provisão, que haja força, que haja ânimo, que haja alegria, que haja bênçãos para a nossa casa, bênçãos para o nosso casamento, bênção para os nossos filhos, bênçãos para a nossa saúde, bênçãos para o nosso trabalho. Oramos, Pai, para que o Senhor dê sabedoria para essa pessoa, para ela discernir, dar para ela discernimento espiritual, para ela discernir entre o bom conselho e o mau conselho. Dá sabedoria para ela discernir a perfeita vontade de Deus, o que é de Deus para ela e o que não é de Deus para ela. No nome de Jesus, Pai, eu peço, coloca a Tua mão sobre a vida dela e ajude-a, Pai, a discernir a Tua perfeita e plena vontade. No nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, traga um destravar, um romper na vida de cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui. Eu oro por todo aquele que está doente, para que toda doença renda-se a Jesus Cristo. Inclusive mulheres que estão em tratamento para engravidar. Eu oro por um milagre na vida dessa mulher. No nome de Jesus, que ela seja curada, que a casa dela seja curada, que o milagre esteja sobre ela. Oramos também para que todas as confusões, perturbações, ataques na mente cessem. E que essa semana seja uma semana de portas abertas, seja uma semana de frutificação, seja uma semana que venhamos ver a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor conosco. Jesus, invocamos Teu nome e pedimos, toca-nos com o Teu poder. Precisamos de Ti, Paizinho, e reconhecemos a nossa dependência de Ti. Toca-nos, Jesus, enche-nos da Tua presença, enche-nos da Tua essência, Jesus, que a Tua presença esteja sobre nós e na nossa casa. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa e que Deus abençoe a tua família. Amém? 9 horas da manhã vamos ter uma live especial aqui, mas eu gostaria que você me ajudasse a compartilhar esse podcast das 7 da manhã, tá? Deus conhece o nosso coração e que queremos chegar a muitas famílias que precisam de ajuda. Um abraço a todos e que Deus te abençoe. Até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos as 12 bênçãos dos Salmos 23 sobre ti e sobre todos da tua casa. O Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meu Deus, nós oramos agora para que todo ciclo de dívidas, de miséria, de ruína seja quebrado agora na vida dessa pessoa, na sua família, nos seus negócios, nos seus projetos, nos seus sonhos. Oramos em nome de Jesus Cristo, para que tudo aquilo, Senhor, que está trazendo dificuldades, que está trazendo escassez, que está trazendo portas fechadas, que está trazendo bloqueios, seja repreendido agora, no poderoso nome, sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Nós oramos agora quebrando completamente tudo que é escassez, seja uma escassez financeira, uma escassez mental, uma escassez espiritual. Que o teu poder, ó Deus, toque na vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Oramos também por todo aquele que está passando por algum tipo de tratamento, pessoas em tratamento para o câncer, tratamento para tireoide,
tratamento, Senhor, para fibromialgia, para depressão e outros tratamentos, até mesmo tratamentos para alergia. Nós oramos por um milagre agora, que o poder de Jesus Cristo toque no corpo físico dessa pessoa. Em nome de Jesus oramos agora, para que o poder de Jesus Cristo toque na vida dessa pessoa e que ela seja restaurada agora. Toque-a com o teu poder, Jesus. Eu declaro saúde total e completa sobre a tireoide dessa pessoa, no nome de Jesus, crendo que nenhuma doença é maior, tem mais poder do que Jesus Cristo. E dizemos a todo problema de tireoide, a todo cisto, a todo microcisto, a toda endometriose, renda-se agora a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, meu Deus. Tu vais além, Senhor, de qualquer coisa. Por isso nós declaramos saúde total e completa no nome de Jesus. Nossa fé está em Jesus Cristo. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Cremos que Jesus Cristo cura. Cremos que Ele opera milagres. Cremos que não há limites para o poder de Deus. Por isso oramos por reconstrução. Oramos por restauração. Que essas feridas sequem, que essa inflamação saia no nome de Jesus. Pai, nós repreendemos agora tudo aquilo, Senhor, que quer ceifar a vida de pessoas de forma prematura, no nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que quer ceifar a vida de pessoas de forma prematura, que seja agora quebrado, no poderoso nome de Jesus Cristo. Nós declaramos saúde, declaramos vida, Pai, aonde essa oração chegar. Nós declaramos saúde total, o restabelecimento de forças, o restabelecimento de ânimo, aquele que está num leito de UTI, que ao escutar essa oração possa levantar, no nome de Jesus Cristo. Nós cremos no poder de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, envolve essa pessoa com o teu poder, envolve essa pessoa com a tua graça, que o sangue de Jesus, o sangue precioso de Jesus, cubra essa pessoa. Também oro, Pai, por toda pessoa que está num desafio financeiro e que não sabe como vai vencer, não sabe como vai sair dessa situação. Eu oro em nome de Jesus agora, para que o Senhor te dê uma saída. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor venha prover. Eu oro em nome de Jesus para que haja milagres na tua vida, milagres na tua casa, milagres na tua família, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toca com o teu poder na vida dessa pessoa. Toca com o teu poder, toca com a tua graça. Essa pessoa, Pai, que tem carregado um peso espiritual, uma opressão em cima de si, que ela seja livre agora, no poderoso nome de Jesus. Liberta ela, Pai, agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Liberta ela, Pai. Derrama do teu favor sobre ela, no nome de Jesus Cristo, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Espero que o Senhor tenha te tocado, tenha tocado a tua casa, tenha tocado a tua família. Quando eu comecei essa oração, o Senhor ministrou muito forte dentro de mim, que há pessoas com problemas de tireoide. E o Senhor me fez orar com mais intensidade por pessoas com problemas na tireoide. Então, tome posse da sua cura. Creia no poder de Jesus Cristo. Amém? No poder dele. Coloque a sua fé nele. E também, a hora que eu comecei a orar, também o Senhor ministrou que há muitas pessoas em tratamentos para alergia, que estão me escutando, alguém próximo de você que sofre muito com alergia. E eu creio, o poder de Deus está tocando aí. O poder de Deus está tocando. O Senhor me levou a orar também por pessoas com problemas de alergia sérios, em nome de Jesus Cristo. O Senhor também me mostrou uma pessoa, ela está com problemas nos braços, é como se fosse vergões no braço, marcas nos braços, começa aqui em cima, sabe, dá muita coceira. Eu quero declarar saúde sobre você, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra sobre uma pessoa que é de sobrenome Monteiro, que faz aniversário dia 11, e o Senhor manda dizer a você, não te preocupa, porque essa confusão que deu essa semana, nessa próxima que estamos entrando, tudo vai se resolver.
fique em paz. Você não vai precisar fazer nada porque Deus já está trabalhando nisso. Esse conflito que deu a semana que passou, tudo isso aí vai passar, em nome de Jesus. Amém? O Senhor também me disse, diga para Vitória que eu estou abençoando ela e a casa dela e o filho dela. Deus está tocando na vida do teu filho, Vitória, e o Senhor me disse que pelo poder da concordância, coisas estão sendo quebradas aí, em nome de Jesus Cristo. Amém? Bloqueios estão sendo desfeitos. Casa dividida não subsiste, Vitória. Então entre num acordo. Não vivam em disputa, não vivam, brigados. O poder do acordo, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor também me falou sobre uma mulher chamada Marcela, que o Senhor está abençoando você. Está abençoando você, Marcela. Eu vejo você entrando por portas, de honra, de conquista. Deus renovando tuas forças também. E Deus está dando um novo olhar sobre esse lugar que Ele te plantou. Porque esse lugar que você está foi Deus que te plantou. Você tem desafios aí. O inimigo muitas vezes está furioso com você. E você já passou várias vezes de pedir as contas e sair. Mas existe um propósito de você estar aí, certo? E existe um propósito do Senhor de você estar trabalhando neste lugar e com essas pessoas. É por isso que Deus tem te dado tanta honra, tanto acesso nesse lugar que você está. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você que está me ouvindo, certo? Nós estamos aqui profetizando as 12 bênçãos. Escreve aqui, 12 bênçãos sobre a minha vida. Escreve aí, 12 bênçãos sobre a minha vida. Quero pedir a cada pessoa que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. Deixa aí o teu like. Amém? E se você puder, compartilhe com 10 pessoas, com 100 pessoas, com 1000. Seja um canal de bênção para alguém. Seja um canal de bênção. Abençoe a vida de alguém. Alguém próximo de você está sendo... Agora, Deus vai colocar aí na sua cabeça para essa pessoa ser abençoada, certo? Essa pessoa aí está passando pela sua cabeça, por isso manda essa oração, manda essa palavra para essa pessoa. Deus me deu uma palavra, nós estamos falando sobre vencer financeiramente, estamos falando sobre provisão de Deus. E eu quero começar com um texto bíblico, Provérbios 22:7, a Bíblia diz assim, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. A dívida, ela não é só financeira, ela também é emocional e ela é espiritual. Quando você está endividado, você muitas vezes, por não conseguir pagar a parcela ou por atrasar os seus pagamentos, você acaba ficando sem sono, ansioso, preocupado, inquieto. Então a dívida não é uma coisa boa. A dívida, por mais que você diga que essa é uma dívida boa, eu creio que se a pessoa pega um dinheiro para ela poder alavancar, para ela poder começar um negócio, aí é uma coisa. Ainda que mesmo assim, eu acredito que Deus tem outros meios para colocar recursos nas nossas mãos, e a Bíblia diz que a gente não pode ignorar os pequenos começos. Tem gente que quer sempre começar grande e, na verdade, tem que começar pelo que tem, certo? Eu acredito isso, que a gente tem que começar sempre pelo que tem. Quando Elias chegou na casa da viúva de Sarepta, ele pediu para ela um pouco de água e pediu um pão. E ela disse que não tinha. Ela tinha apenas o suficiente para ela e para o filho dela. E que dava para mais uma refeição. E Elias disse assim, vai e faz para mim primeiro. E não vai faltar farinha e não vai faltar azeite na tua botija. A mulher creu na palavra profética e foi lá e fez um último bolo. Só que a farinha continuou multiplicando, o azeite continuou multiplicando. Ou seja, todo mundo tem alguma coisa para que Deus comece o milagre. Todo mundo tem alguma coisa, todo mundo tem um dom, todo mundo tem um talento. Às vezes o que você tem não é dinheiro,
mas o que você tem é talento, o que você tem é ideia. E isso é o suficiente para você começar qualquer coisa. Para você começar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Uma das coisas que Deus me ensinou quando eu comecei aqui no YouTube, né? Tem gente aqui que me acompanha já há muitos anos no YouTube. Mas como é que eu comecei, gente? Como é que eu gravei a minha primeira live? Eu gravei a minha primeira live escorando um celular, pegando um celular e escorando num copo d'água. Né? Foi a minha primeira live que eu fiz. Eu gravei um vídeo escorando um celular num copo d'água. E não era um celular moderno como esse. Era um celular muito simples. Não tinha microfone de lapela, nada disso. Gravei com som ambiente e fiz ali o meu primeiro vídeo. E depois gravei inclusive dentro de banheiro. Gravei vídeos dentro de banheiro, porque tinha boa iluminação, porque tinha azulejos atrás. E ali eu comecei a fazer lives. As pessoas sempre pensam que para você, né, começar a gravar, você precisa de um estúdio para gravar, você precisa de um bom computador, você precisa de um monte de coisa. Olha, vai chegar um momento que você vai precisar disso. Né? Hoje, por exemplo, quando eu gravo para televisão, eu preciso de um estúdio, eu preciso gravar com câmera de alta qualidade, eu preciso de profissionais para organizarem o som. Então, não consigo fazer com o celular escorado no copo d'água. Mas Deus me proporcionou fazer tudo isso, né? Hoje são quantos milhões de pessoas que me acompanham em todas as redes, em todos os canais do YouTube que eu tenho? Você entende o que eu estou falando? Ou seja, tudo tem um princípio, tudo tem um princípio, tudo tem um começo. Quer ver uma boa ideia das pessoas fazerem um negócio que às vezes elas não fazem? Lá nos Estados Unidos fazem muito isso. As pessoas, elas vendem o que está usado na casa delas e o que elas não usam mais. Tem muita gente, sabe, que abriu uma conta para vender pela internet e começou a vender. Bolsa que não usava mais, sapato que não usava mais, tênis de criança que usou só alguns mesinhos, né, no bebê, um sapatinho, uma roupinha, começou a vender pela internet. Aí vendeu, conquistou seus primeiros R$1.000, comprou em brechó de novo, multiplicou aquilo, conseguiu comprar muito mais e hoje tem um negócio na internet de roupa usada, de calçado usado. Inclusive tem pessoas que abriram brechós na garagem, né, para vender para os vizinhos, para vender para os amigos. Né? E, enfim, é uma forma também da pessoa ela ter uma renda, é uma forma ela começar a negociar, ela começar a vender. Olha que interessante, eu conheci algumas pessoas agora, que essas pessoas elas começaram no mercado do café, né? Ou seja, olha o negócio delas. Eles encontraram uma empresa em São Paulo que vende o café para elas, elas colocam o logo delas no café e elas vendem aquele café. É uma ideia também de negócio. Ou seja, hoje tem muita possibilidade que as pessoas podem usar para fazer negócio. Né? De repente a pessoa lá tem um certo valor guardado, você pode comprar um pouco, vender pela internet, vender para os amigos, vender no trabalho, vender para os vizinhos alguma coisa. Eu teve uma época quando eu era adolescente, eu tinha talvez os meus 12, 13 anos e eu queria muito, sabe, naquele ano escolar, eu queria comprar meu próprio material escolar, eu queria comprar uma mochila, eu queria comprar alguns cadernos e algumas coisas. E tinha um amigo do meu pai que vendia aqueles negócios para proteger a casa de barata, certo? Eram uns negócios assim redondos e que vinha dentro de umas cartelas. Eu comprei, aliás, eu peguei emprestado, né? Não me lembro quantos que foi, e eu comecei a vender
né? Eu comecei a vender em volta da quadra, eu comecei a vender para os vizinhos, fui no centro da cidade também, vendi. Eu sei que eu vendi tudo, em questão assim de 2, 3 dias eu vendi tudo. E com o lucro que eu tive, eu pude comprar o meu material escolar. Eu comprei o que eu queria, porque quando meu pai e minha mãe compravam, eles compravam o que eu precisava, não o que eu queria, o que eu precisava. Mas aí, a partir do momento que eu tive meu dinheiro, eu comprei o que eu queria. Ou seja, tem formas da pessoa começar sem dinheiro. Tem formas da pessoa multiplicar aquilo que ela tem. Então, muitas vezes você não tem o dinheiro para começar, mas você pode vender, por exemplo, uma lingerie, né? Para pegar de alguém que vende, colocar um valor em cima e começar a negociar. Aí você diz assim, tá, mas até quando eu faço isso? Bem, você que escolhe, até vencer totalmente as dívidas, certo? Até vencer totalmente as dívidas, ou você pode criar um negócio a partir daquilo e ter uma renda extra, né? Ter uma reserva financeira. Eu não sei se você acompanhou, quem está aqui talvez esteja estranhando até o que eu estou falando, mas esse final de semana eu estou orando por pessoas que estão endividadas, por pessoas que estão com problemas financeiros, por pessoas que querem vencer financeiramente. Tem muita gente endividada. Nos últimos meses eu tenho acompanhado as notícias, né? O nível de endividamento das pessoas cresceu muito e eu creio que tem como sair disso. E eu tenho falado também, eu gosto muito de observar os sinais, né? Eu gosto muito de observar os sinais. Então eu vejo que o número de educadores financeiros e de ensino sobre finanças tem aumentado nos últimos anos. Isso é um sinal, gente, tá? Isso é um sinal de que alguma coisa está por vir aí e que nós precisamos nos preparar. Precisamos nos preparar financeiramente, ficar sem dívidas, ter uma renda extra, tá? Ter uma reserva de emergência, para não passarmos por determinadas situações. Às vezes a pessoa está aguardando uma causa na justiça, ela está aguardando com que um dinheiro venha e sabe, algumas coisas demoram muito, tem coisas que você não pode contar. Você tem que ser prudente. Jesus disse assim, vigiai e orai. Por que Jesus nos ensinou a vigiar e a orar? Porque a gente não sabe muitas vezes quando que uma coisa acontece, né? Às vezes alguém fica doente em casa e daí, se você não tem uma reserva financeira, como é que você vai pagar os medicamentos ou pagar o tratamento da pessoa? Então eu acredito muito que sim, se você tem coisas a esperar, se você tem causa na justiça ou qualquer outra coisa e você quer esperar, ok, mas eu acredito que enquanto você espera, você deve trabalhar, você deve buscar algo para, zerar as contas, ficar sem dívidas. Tem gente que se acostumou a viver com dívida. Não é uma coisa boa. Isso não é uma coisa saudável. Não é bom para você, não é bom para a tua casa, certo? Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que a saída para as dívidas, ela começa com sabedoria. Em Oséias 4:6, a Bíblia diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Muitas pessoas oram por prosperidade, mas elas ignoram princípios espirituais. Elas ignoram princípios. Ou seja, Deus abençoa decisões corretas. Deus abençoa decisões corretas. Tem gente que não pensa no amanhã. Então, todo o negócio dela, ela não calcula, Ela muitas vezes recebe um terreno de herança, uma casa de herança. Ela não sabe o valor certo daquela casa, ela vende de qualquer valor e daqui a pouco o dinheiro termina, né? Ela não investe em coisas duráveis, ela investe em coisas que muitas vezes os outros dizem para ela. Gente, é impressionante o tanto de gente que chega para mim dizendo assim, olha, eu perdi dinheiro, entrei como sócio na empresa de um amigo meu, perdi tudo que eu tinha. Olha, essa história de gente perdendo tudo que tem por sociedade errada, por comprar coisa sem ver documento, sem ver se tem procedência. Tem aos montes pessoas que nos mandam mensagens, gente que perdeu tudo porque não pediu sabedoria para Deus, não pediu direção para Deus,
para tomar as decisões corretas na sua vida financeira. Então, sabe, nós temos que pensar, tudo que fizermos, nós devemos orar, colocar no altar de Deus, para que venhamos dar continuidade. Eu estava agora sexta-feira eu estava com um amigo e ele conversou comigo algumas situações que ele estava passando e ele disse assim para mim, ele me chama de Iracete, ele disse assim: Iracete, só de estar perto de você, eu tomei uma decisão sobre um negócio que eu não devo fazer. Ele disse assim, só de estar perto de você. Ele disse assim, eu senti que Deus me deu uma resposta quando me aproximei de você. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho caminhado por essa palavra. Se não me dá paz. E outra coisa, não faço nenhum negócio que me tire a paz. Nenhum. Zero. Eu não faço nada que venha me tirar a paz, que venha me tirar a alegria. Pode ser a melhor oportunidade do mundo. Eu oro ao Senhor. Se o Senhor não me dá paz, eu não vou à frente. Se o Senhor te tirou a paz sobre um assunto que você orou, não vá adiante nisso. Tudo que nós fizermos, nós devemos passar pelo altar de Deus. Senhor, essa é a tua vontade, esse é o teu querer, o Senhor quer que eu siga esse caminho, certo? Bem, hoje eu dei várias ideias aqui para vocês de negócios que vocês podem começar também. Eu quero fazer uma oração por você agora. Eu quero perguntar, quantos de vocês precisam vencer as dívidas e que querem de fato vencer as dívidas? Eu gostaria que você escrevesse algo aí nos comentários. Você vai escrever assim: até o final desse ano, escreve aí, eu vou vencer todas as minhas dívidas. Escreve aí, até o final deste ano, eu vou vencer todas as minhas dívidas. Você vai ficar sem dívidas. E não só vai ficar sem dívidas, como você vai conquistar uma reserva de emergência. Seja um plano de R$1.000, de R$2.000, enfim, de acordo com a sua realidade. Eu não sei a sua realidade, então você vai... Esses dois objetivos, você vai ficar sem dívidas esse ano e você vai conquistar uma reserva de emergência até o final desse ano. Amém? Em nome de Jesus. Até o final do ano você vai vencer todas as dívidas e vai conquistar uma reserva de emergência. Você não vai mais atravessar um ano endividado como outros anos. Você vai ter todas as dívidas pagas e você vai ter uma reserva de emergência até o final desse ano. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Gente, eu quero fazer um convite especial para vocês. Hoje, às 10h30 da manhã. Às 10h30 da manhã. Eu vou transmitir o culto aqui de Curitiba que eu estou, certo? Eu estarei ministrando agora pela manhã às 10 horas na GET de Curitiba, a igreja que abriu as portas para a gente. Eu ia fazer num hotel e eles disseram, não, vem para cá, vem fazer o culto, tenho amigos aqui. E eles abriram as portas para a gente, então muita gratidão à igreja GET de Curitiba. Eu estarei ministrando às 10 da manhã, tá? Só que eu vou começar a transmitir às 10h30. Eu gostaria que você não perdesse a palavra que eu vou ministrar hoje, tá? Porque eu vou falar de algumas coisas ali que vão mexer com você. Você vai entender muita coisa da tua vida hoje. Então eu convido você às 10h30 da manhã, você entrar ao vivo no meu canal aqui no YouTube. Tá marcando 9 horas no vídeo, mas a gente vai só liberar ele a partir das 10h30, ok? Então, já deixando aqui para você bem certinho isso. Vamos orar? Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Eu vou orar também para que Deus, o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deus vai prover, amém? Para a tua vida. Deus vai prover, mas você vai se organizar também financeiramente, em nome de Jesus. Você pode compartilhar depois esse vídeo com alguém, mandar para 10 pessoas, para 100 pessoas, compartilhar com o máximo de pessoas aí. Vamos orar? Deixa eu orar por ti. Doce e amado Espírito Santo, visita cada pessoa que está orando junto comigo agora. Visita cada pessoa, toque-a com teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça. Senhor, eu oro em nome de Jesus Cristo. Aqueles, Pai, que fizeram o propósito de estarem aqui nessa oração nesse final de semana.
de estarem clamando, Senhor, de estarem pedindo uma provisão, uma saída para os problemas financeiros, para as dívidas, para as situações adversas. Senhor Jesus, tudo passa por Ti. Por isso, invocamos o nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus Cristo. Essa pessoa, Pai, ela precisa de direcionamento, ela precisa da Tua luz, ela precisa da Tua presença e ela precisa, Senhor, da obra do Senhor na vida dela e na casa dela. Por isso, Senhor, eu quero começar a orar para que toda essa casa seja salva, toda essa casa tenha uma experiência com Jesus Cristo. E você que está perdido, você que está no pecado, você que tomou N decisões erradas, se volte para Jesus agora. Tome a decisão de se voltar para Jesus e se comprometer com Jesus, de caminhar com Jesus a partir do dia de hoje. E eu oro agora para que uma provisão especial chegue na vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Meu Deus, eu te peço, abre os céus e traz provisão, que negócios sejam desenrolados, que dívidas sejam quitadas, que todo tipo de escravidão financeira que essa pessoa tem vivido, todo jugo que está sobre ela, tudo aquilo que tem preocupado ela, tudo aquilo que tem impedido ela de viver o teu propósito, Senhor, que todo peso de jugo, de opressão espiritual seja quebrado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. E a partir de hoje, Pai, eu quero declarar, ela vai viver um novo tempo na vida dela. Ela vai viver uma nova história na vida dela, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, um novo tempo, uma nova história, em nome de Jesus. Senhor, derrame graça. Derrame graça sobre teus filhos. E eu oro para que todo aquele que chegou doente aqui nessa oração seja curado em nome de Jesus Cristo. Também mulheres que estão fazendo tratamento para engravidar. Eu oro por um milagre aí na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, dá paz a pessoas. Tira pessoas da depressão, da ansiedade, da angústia e da vitória. Amém e amém. Gratidão por você que é nosso aluno na Academia Kindle Global. Essa semana vamos ter evento especial dentro da academia, aliás, aula, para alunos. Nós estamos no módulo sobre sonhos. Também gratidão por quem usa o Superchat e por quem é membro aqui do canal. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe mais e mais e até às 10 e pouco da manhã, se Deus quiser. Deus abençoe. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, no nome poderoso de Jesus Cristo, que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor Jesus Cristo, eu oro agora, profetizando as 12 bênçãos do Salmos 23. Em o nome de Jesus, provisão, orientação divina, livramento e segurança, bondade e misericórdia. 12, Pai, as 12 bênçãos que estão aqui no Salmos 23, que venha sobre a vida dessa pessoa, que venha sobre a sua casa, que venha sobre a sua família, que venha sobre seu trabalho, em nome de Jesus. Também oramos agora, Pai, por cura divina, em favor de todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente. Oramos pela saúde total, oramos pela saúde completa, oramos pela restauração dessa pessoa. Eu oro por pessoas que estão em tratamento do câncer, pessoas em tratamento, Senhor, de fibromialgia, tratamento da depressão, tratamento, Senhor, de outros tipos, Senhor, de problemas e coisas complexas, que haja uma intervenção do céu agora. Jesus, tu cura. A nossa fé está em Ti, Jesus.
Sim, nós cremos e oramos por uma cura total e completa na vida dessa pessoa. Oramos pela restauração do coração dessa pessoa. Oramos pela restauração das veias do coração. Oramos pela restauração do pulmão, do pâncreas, do rins, do fígado, de todo o corpo dessa pessoa. Que toda infecção no sangue, que todo tipo, Senhor, de inflamação, de ferida no corpo, renda-se agora ao poderoso nome de Jesus Cristo. Jesus, aquele que cura. Sim, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo cubra a tua vida. Que o sangue de Jesus Cristo restaure a tua saúde. Que o sangue de Jesus Cristo restabeleça completamente todo o funcionamento do teu intestino, do teu estômago. Que haja uma restauração total e completa na tua vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus, que a boa mão de Deus seja sobre ti. Receba do poder de Deus, receba do favor de Deus, receba da graça do Senhor sobre ti, sobre a tua casa, no nome de Jesus. Que haja uma liberação do céu sobre ti. Que haja uma liberação do céu sobre a tua vida, no nome de Jesus. Que a unção de Deus venha sobre ti, que a unção de Deus venha sobre a tua casa, que a unção de Deus venha sobre a tua família. Aonde há cansaço, aonde há peso no corpo, aonde há opressão, que agora seja removido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida dos teus filhos, para que eles sejam prósperos, para que eles sejam frutíferos, para que eles estejam guardados pelo Senhor em todo o tempo. Que o Senhor livre os seus filhos de todo mal, que o Senhor livre a tua família de toda maldade, que toda seta maligna enviada contra a tua casa, tudo aquilo que vem para te desanimar, tudo aquilo que vem para te entristecer, que o Senhor tire, que o Senhor arranque completamente, no nome de Jesus. Meu Pai, toca com o teu poder na vida de cada pessoa que está orando comigo. Toca com o teu poder. Oramos também, Pai, por pessoas que estão endividadas. Pessoas, Pai, que precisam de um milagre, precisam de uma intervenção. Gente, Pai, que está com a sua vida financeira, Senhor, atrapalhada, que precisa, Senhor, de um milagre, que precisa de uma saída, que precisa de uma direção do Senhor. Toca com o teu poder, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Por isso, Pai, nós oramos para que essa prosperidade, essa plenitude, essa provisão que está aqui descrito no Salmos 23 venha sobre a nossa vida, venha sobre a nossa casa, que teus negócios prosperem, que o que você faz prospere, que o que está nas tuas mãos prospere, que a tua casa seja uma casa próspera, que você seja um próspero de saúde, um próspero de família, um próspero de filhos, um próspero de casamento, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Declare aqui nos comentários: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos fazer essa declaração com fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem uma pessoa de sobrenome Feitosa que está aí me escutando nesse momento. Deus está te visitando. Deus está te visitando e o Senhor me disse que está curando você. Mas não é uma cura física, uma cura emocional. Alguma situação muito delicada você passou e o Senhor está restaurando você agora, no nome de Jesus Cristo. Seja o que for, passou. Você vai viver o que Deus tem daqui para frente, em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa que está me ouvindo aí também, que tem ou uma viagem marcada para a China ou um negócio que está pensando em fazer na China, seja o que for. E o Senhor me trouxe isso agora no meu espírito, no meu coração. O Senhor vai te abrir várias portas. O Senhor vai te abrir várias portas. Há um liberar de Deus que está para acontecer na tua vida muito grande, em nome de Jesus. Mas cuidado com as tuas decisões. Tenha cuidado com as tuas decisões. Seja alguém que ore mais para tomar as suas decisões. Amém? O Senhor também me deu uma palavra para Adair. Adair. Tem alguém que se chama Adair ou que é casada com um homem chamado Adair. Deus está visitando essa pessoa agora, visitando sua família, sua casa. O Senhor está tirando muito coisas que estavam
paradas há muito tempo, certo? Está vindo uma renovação na tua vida. No nome de Jesus, está vindo uma renovação na tua vida, uma renovação na tua casa, no nome de Jesus Cristo. E o Senhor está entregando algo a alguém que está aqui me ouvindo. Eu creio que está relacionado à prosperidade dessa pessoa. Deus está visitando uma pessoa que está aqui me ouvindo e faz aniversário dia 12 de fevereiro, do ano de 82. Deus está visitando você. Deus está visitando você, está te entregando algo nas tuas mãos. No nome de Jesus, é algo muito precioso. Amém? Algo de muito valor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós estamos fazendo a declaração do Salmos 23 e estamos crendo que o nosso Deus, o bom pastor, Ele está intervindo em nossa vida. Amém? E nesse final de semana nós vamos clamar pela prosperidade, pela vida financeira. No final de cada mensagem, antes de fazer a oração final, eu vou dar dicas para você fazer uma renda extra. Eu tenho falado para vocês aqui, não é de hoje, eu tenho falado para vocês aqui que tem alguns cenários que eu observo e que eu estou vendo que as pessoas precisam estarem bem organizadas financeiramente para não passarem por dias difíceis lá no futuro. Você lembra quando José foi colocado por Deus na presença do faraó? Foi Deus que colocou José na presença do faraó. E não foi só para mudar a história de José, como as pessoas pensam, não. Deus mudou a história de Israel, de toda a família de José. E mudou o destino do Egito também. Porque se o faraó não tivesse tido discernimento dos sonhos que ele teve, através da vida de José, ele não ia se preparar para 7 anos de crise que iriam consumir completamente todas as reservas do Egito. Ia ser um caos total. Haveria morte no Egito. Seria algo catastrófico. Então, eu vejo que Deus sempre trabalha com planejamento, com preparo. Deus sempre trabalha olhando para o amanhã. Então, Ele nos dá instruções muito claras para o nosso hoje, para que no hoje nós possamos tomar providências em relação ao nosso futuro. E eu tenho dito aqui, nas minhas lives eu tenho dito, que eu tenho observado como nos últimos 20 anos, tá? Isso aqui é uma coisa interessante que eu vou falar para você. Nos últimos 20 anos, o acesso e também o movimento de educação financeira tem aumentado. Tem aumentado assim absurdamente. Tem entrado absurdamente. E, enfim, tem muitos educadores financeiros que estão ensinando as pessoas a investir, as pessoas terem uma reserva de emergência, as pessoas terem uma renda extra, a guardarem dinheiro, né? E isso, eu creio que é um sinal de Deus para a sua organização, né? E os números são alarmantes de pessoas que estão endividadas, de pessoas que o que elas ganham já está todo comprometido financeiramente, pessoas que estão com o cartão estourado, a vida financeira que não está fácil. Então, eu quero ajudar você hoje com algumas coisas, na verdade, nesse final de semana inteiro. Além de orar pela tua vida financeira, nós vamos orar, nós estamos no propósito Salmos 23, amém? Além de orar pela tua vida financeira, eu vou dar algumas dicas aqui bem importantes para você, que vai te ajudar, ok? Foi essa a direção que eu recebi para esse final de semana. E eu quero que você compreenda isso. Por isso quero pedir a cada pessoa que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. Amém? Deixa aí a tua curtida, teu like, para que o YouTube mande essa oração para mais pessoas. E eu quero pedir também que você me ajude a compartilhar essa oração. Manda aí para amigos, manda para parentes, coloque em grupos, me ajuda a compartilhar essa oração. Seja um canal de Deus para abençoar a vida de outras pessoas, eu creio. Tem muita gente aqui que vai ser abençoada através dessa palavra e dessa oração. A palavra que Deus colocou no meu coração começa lá em Romanos 12, 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
antes de você mudar sua vida financeira, você precisa mudar a sua mentalidade. Porque tem gente que acostumou a viver na dificuldade. Acostumou a viver apertado, acostumou a viver devendo. Acostumou. E eu não julgo as pessoas, porque eu sei como as coisas são difíceis, eu sei como é desafiador pagar a conta em dia, como é desafiador você fazer um compromisso e você sabe ser fiel àquele compromisso. E muitas pessoas, às vezes, foram mal, eu posso dizer assim, ensinadas. Foram mal ensinadas a se organizar, a pensar, a fazer como Jesus disse, sentar e calcular custos. Você já parou para pensar qual que é a maneira bíblica, que Jesus ensinou a gente a lidar com negócio, com dinheiro? Porque Jesus, ele dá vários insights sobre isso. Ele diz: quem é fiel no pouco, sobre o muito eu coloco. Ele fala sobre quando ele multiplicou os pães e os peixes. Lembra daquela passagem? Ele disse: recolham o que sobrou. Ou seja, Jesus não era um desperdiçador, certo? Não era um desperdiçador. Quando chegaram para Pedro e perguntaram assim: o mestre de vocês não paga imposto? E Pedro disse: só um pouquinho, vou lá perguntar para ele. Aí Pedro foi lá para perguntar. Quando Pedro foi falar com Jesus, Jesus disse assim: de quem os governantes aqui desse mundo cobram o imposto? Dos filhos ou daqueles que não são filhos? E daí Pedro disse: daqueles que não são filhos. E Jesus disse: bem, então os filhos estão isentos. Mas de qualquer forma, para não os escandalizar, vão pagar. Vai lá, joga o anzol, o primeiro peixe que você pegar, tem lá uma moeda e paga o meu imposto e paga o teu. Olha só, Jesus aconselhando Pedro a pagar o imposto, né? Paga o meu imposto e paga o teu imposto. Outra vez perguntaram a Jesus a respeito das contribuições, a respeito dos impostos e enfim outras coisas. E Jesus disse assim, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Quando tentaram ele falou exatamente isso: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. O que Jesus estava falando? Jesus estava dizendo assim: olha, vocês têm que pagarem impostos, vocês têm que pagarem as contas de vocês, os compromissos, as responsabilidades de vocês. Então a Bíblia está repleta disso. Mas por que eu li esse texto aqui de Romanos 12:2? Porque a mentalidade de uma pessoa próspera, ela tem que estar condicionada, totalmente influenciada pela palavra de Deus. Entenda uma coisa: você não quebra o ciclo da dívida sem quebrar o padrão de pensamento que te colocou nela. É por isso que a Bíblia diz: metanoia, transformação de mentalidade. Às vezes tem gente que já aprendeu a viver enrolado, sabe? A mentalidade dele é de enrolado. Então, se der para ele 100 mil na mão dele, 200 mil, 1 milhão, ele vai gastar tudo. Tem gente que não interessa se ganhar mais, vai gastar tudo. Não interessa se ganhar mais, vai gastar tudo, vai se endividar de novo. Por quê? Porque é uma questão de mentalidade. A pessoa está acostumada a gastar tudo que vem na mão. Ela está acostumada a, primeiro faz e depois ela pensa. Ou seja, ela é impulsiva. Ela está acostumada a fazer maus investimentos porque ela não ora. Ela não busca informações sobre o negócio. Ela simplesmente vai indo e vai fazendo. E quando vê, ela está endividada de novo. Então tem pessoas que não adianta elas orarem para ganhar mais. Elas vão se endividar de novo. E é por isso que muitas vezes tem orações que não são respondidas. Por quê? Porque a pessoa está orando, pedindo a Deus para que Deus prospere ela. Ela está orando, está pedindo a Deus para Deus abençoar ela, mas daí Deus abençoa ela, o que ela faz? Ela desperdiça tudo. Ela quebra princípios. Por exemplo, você já leu em Provérbios que a Bíblia diz para você não ficar fiador de ninguém? Tem muita gente que está endividada porque ficou de fiador de alguém.
emprestou o nome para a pessoa, emprestou crédito para a pessoa, né? Deu um cheque para uma pessoa, emprestou o cartão para uma pessoa, não, depois eu te pago, e esse depois eu te pago, perdeu o dinheiro, perdeu o amigo, perdeu o cartão e ainda ficou com a dívida. Ou seja, a gente vê que é um padrão, é uma mentalidade na pessoa, ela não quebrou aquele padrão, é por isso que nós temos que, escute isso muito bem, nós precisamos pegar os princípios da palavra de Deus e jogar para dentro de nós. Nós precisamos, gente, isso é uma necessidade, pegar os princípios da palavra e colocar para dentro de nós, para dentro de nós, e começar a viver por esses princípios. Começar a viver por esses princípios. O objetivo dos princípios da palavra, sabe, é mudar a maneira como você pensa. Mudar a maneira que você pensa. Tem gente que é toda enrolada para os negócios dela. A casa está enrolada, o carro está enrolado, sabe, as contas dela, ela não sabe quanto ela deve, para quem ela deve. Ou seja, é uma vida enrolada. Ela nem sabe direito para quem que ela deve. Ela sabe que ela deve algumas coisas na praça, mas ela não sabe o quanto ela deve. Ou seja, está faltando um desenrolar aí. Está faltando ela fazer uma planilha, né, sobre todas as pessoas para quem ela deve e começar a pagar cada uma das suas contas e não fazer novas dívidas. Não fazer novas dívidas. Sabe, eu tenho um princípio que eu carrego há anos. Nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim. Mas já fazem mais de 7 anos que eu tenho vivido assim. Tenho cartão de crédito? Tenho. Mas eu tenho um princípio comigo que eu tenho seguido há alguns anos. Se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu não tenho, então eu não preciso para aquele momento. Uso o cartão de crédito quando realmente assim é alguma coisa que precisa ser paga, sabe, fracionado por ser um valor maior. Mas é ali, ó, eu uso um mês o cartão e depois eu fico 4, 5 meses, até mais, sem usar o cartão de crédito. Porque eu sei o que é pagar só o mínimo do cartão de crédito, eu sei o que é viver sempre apertado, né? Tem gente que não pode nem desfrutar do salário que ganha, porque o salário que ganha já vai todo pro cartão, né? Porque ali já tem juros embutidos, já tem um monte de coisa. Então a gente tem que cuidar. Uma coisa que você tem que entender, a dívida não é só financeira, a dívida ela é mental também. Então prosperidade começa com uma mentalidade renovada. E antes de Deus mudar a sua vida financeira, Ele quer mudar a sua mente. Jesus, Ele falou muito sobre isso. Vai construir uma torre, vai construir um prédio, vai fazer algo, senta. Olha o que Jesus ensinou, senta e calcula. A gente não gosta de cálculo. A gente não gosta de sentar e calcular. A gente não gosta de parar por um momento para calcular. Mas depois a conta chega. E quando a conta chega, geralmente é a gente que tem que pagar e às vezes até vender algo por pouco preço para poder pagar e quitar aquela conta. Uma coisa que a gente tem que aprender sobre prosperidade é que não podemos viver para aparecer para os outros. Tem muita gente que compra carro para aparecer, né? Compra roupa para aparecer, compra relógio para aparecer. Você tem que ter as coisas porque é bom para você e aquilo ali é importante. Agora, para você, né? Ou a realização de um sonho. Agora, comprar alguma coisa para aparecer não é uma coisa inteligente. Tem muita gente vivendo de aparência. Ou seja, parece que está tudo bem, mas não está tudo bem. E a pessoa está cada vez mais se endividando, ela está cada vez mais se enrolando, né? E tem momentos que a gente vai ter que aprender, sabe, a viver a realidade. É por isso que em Provérbios 21, 20, olha o que está escrito em Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode.
Peraí, vamos ler de novo. Olha só o que a Bíblia está nos ensinando aí. É um princípio da palavra. Está me ensinando a mim, está ensinando a você. E você que entrou agora aqui na oração, só deixa eu te explicar. Deus colocou no meu coração de nesse final de semana eu ajudar as pessoas, tá, a repensarem sua vida financeira, a orar também pela vida financeira, porque nós vamos orar por provisão de Deus. Amém? E eu vou dar dicas para vocês, para todos que estão aqui, inclusive para aqueles que não precisam, para ter uma renda extra. Eu vou aconselhar você a ter uma renda extra, né? Eu vou lhe aconselhar e você ore sobre isso, né? Porque conselho não é direção, né? Conselho não é direção. Então eu vou te aconselhar, e daí você vê se é a direção de Deus para você ou não. Mas olha só, o texto de Provérbios diz: acaso sabe a comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. O que Provérbios está dizendo aqui? Que pessoa sábia aprende a guardar. Agora o tolo gasta tudo que pode. O tolo o tolo não sabe guardar. É por isso que nós temos que achar uma maneira de guardar. Seja um pouco, seja muito, achar uma maneira de guardar. Tem um podcast que vai sair logo no ar, né? Inclusive eu quero depois pedir que você me ajude se inscrevendo no meu podcast. Eu quero chegar a 100 mil inscritos no meu podcast, porque eu vou ter um podcast sobre autismo, que eu considero assim que todo mundo deve escutar, todo mundo deve ver, porque, sabe, é assustador as coisas que a gente conversa nesse podcast, e eu acredito que eu preciso de ajuda nesse podcast, para que você me ajude a levar esse podcast para mais pessoas. Foi incrível e bem. Mas teve um dos podcasts que eu fiz que se falou que quando a pessoa consegue juntar 5 mil reais, vai mudar muito a mentalidade dela, né? Daí você diz: não, mas 5 mil reais, não, mas para algumas pessoas, né? Para a maioria das pessoas, 5 mil reais é um valor bem grande. E tem gente que nunca juntou isso na conta, nunca teve como reserva. Mas agora, se você passar um ano para juntar isso, tá? Um exemplo. Você passa um ano para juntar esse valor. Depois, quando você chegar a esse valor de 5 mil, você não vai gastar com qualquer coisa. Por quê? Porque você demorou um tempo para juntar esse valor. Entende o que eu estou falando? Você demorou um tempo. Tem gente que vai levar 6 meses para juntar esse valor. Tem gente que vai levar um pouco mais de tempo para juntar esse valor. Mas depois que você juntar um valor que é desafiador para você, tá? Esse é só um exemplo que eu estou dando aqui. Você vai ver como você vai pensar 2, 3 vezes antes de gastar esse valor. Por quê? Porque você teve um trabalho, você juntou um pouquinho de cada mês, né, e foi colocando lá na sua poupança, ou onde você investe, e você foi guardando. Ou seja, quando chegar o momento cheguei no limite que eu queria, né, de guardar esse valor, você não vai gastar. Você não vai gastar, você vai querer que aquilo multiplique. Então, às vezes é bom a pessoa fazer algum tipo de organização financeira para ela não se endividar, né? Então, muitas dívidas vêm de tentar impressionar as pessoas, e prosperidade exige disciplina. Prosperidade exige disciplina. Eu deixo essa palavra ao teu coração, tá? E eu quero agora dar 2 ideias de renda extra aqui, tá? 2 ideias. A cada oração eu vou dar 2 ideias de renda extra, de você conseguir uma renda extra. Primeira ideia que eu vou te dar de renda extra: vender roupa, né? Mulher, né? Comprar umas roupas por um valor menor e vender essas roupas depois para os seus amigos. É uma coisa que você pode começar com R$1.000 ou menos, talvez, e começar a vender perfume até importado, eu não sei, né? Também é uma forma de você comprar por um preço e vender por outro. Também, né, as pessoas fazem Uber. Então eu vou dar 3 dicas só agora. Depois de noite eu dou mais 3, né? Mas tem muita gente que faz Uber, né, e consegue ter uma boa renda extra, até quitar o cartão de crédito, pagar as dívidas. Então, uma pessoa SLT, né, ela trabalha ali uma jornada de 8 horas, ela pode, por 2, 3 meses, quem sabe trabalhar de Uber, né, vender alguma coisa por fora para colocar as contas em dia. Então,
dei aqui 3 exemplos para você do que você pode fazer para ter uma renda extra, porque se a pessoa está endividada, ela precisa de uma renda extra, né? Ela precisa ter uma reserva na vida dela. Então, esse é o meu conselho para você. De noite eu dou mais conselhos e vou continuar essa mensagem que eu comecei hoje aqui, tá bom? Eu quero orar por você agora. Domingo agora estarei ministrando na Get Church em Curitiba. Vou transmitir o culto de lá, certo? Inclusive vou transmitir o culto a partir das 10h30 por causa dos direitos autorais, tá? O culto é às 10 lá. E foi uma igreja, eu ia fazer o culto no hotel e essa igreja abriu as portas para mim. Então, gratidão pelos pastores lá que abriram as portas, né, para que eu fizesse esse culto de domingo, porque as pessoas que me acompanham ali do Paraná, tem muita gente que me acompanha do Paraná, as pessoas vão ir e vai ser incrível, vai ser um tempo profético maravilhoso, amém? E o meu outro anúncio é que eu gostaria que você se inscrevesse no meu podcast A Voz. Eu tenho um podcast que eu vou largar semana que vem e eu precisava da ajuda e do apoio de vocês. Então, se você puder depois se inscrever no meu podcast, eu gostaria de bater 100 mil até domingo, 100 mil inscritos no meu podcast A Voz, tá? O link está aqui na descrição do vídeo. Eu gostaria muito do apoio de vocês. Se você puder, está aqui na descrição. Eu gostaria de chegar a 100 mil inscritos, talvez até segunda-feira, né, no meu podcast A Voz, para que eu pudesse alcançar o máximo de pessoas com o podcast que eu vou lançar semana que vem. Ok? Então, se você puder me ajudar, e também você que gostaria de ser aluno da Academia Kingdom Global, caminhar mais perto de nós, vá até o meu site e se torne aluno da Academia Kingdom. Hoje, 10 da manhã, tem programa na Rede TV. Ore por nós, vai ser uma grande bênção. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. E eu vou pedir que você mande essa oração para o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. Doce amado Espírito Santo, gratidão, Senhor, porque eu sei que o Senhor está falando conosco. Eu oro, Senhor, para que o Senhor traga provisões sobrenaturais para cada um dos teus filhos e filhas. Que essas 12 bênçãos do Salmos 23 venham entrar nesse lar. Essas 12 bênçãos do Salmos 23 venham tocar nessa casa, venham tocar nessa família. Em o nome de Jesus, Pai, nós pedimos prospera a vida dos teus filhos, abre oportunidades, coloca pessoas certas, dá ideias, Pai, ideias disruptivas para que teus filhos vençam as dívidas, vençam os compromissos financeiros. Eu oro também, Pai, por aquele empreendedor que talvez não precise dessas dicas básicas, mas ele precisa de um milagre nas suas finanças, ele precisa de uma provisão, alguma coisa o Senhor já está tocando no coração dele, que o Senhor possa tocar na vida dessa pessoa e operar um milagre, Pai, intervir na vida dessa pessoa. É que eu peço a Ti, Pai, traga uma intervenção sobrenatural na vida dessa pessoa. Oramos também pela cura de todo aquele que está doente, Jesus, que haja uma restauração, haja uma cura, haja um milagre na vida dessa pessoa. Toque-a com teu poder, Pai, e restaura a sua saúde completamente. Eu oro por pessoas que estão em qualquer tipo de tratamento e oro por uma restauração na saúde dessa pessoa em o nome de Jesus Cristo. Senhor, visita teus filhos e filhas e tira pessoas da dívida, Pai. Tira pessoas, Pai, de enroscos financeiros e dá vitória. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe essa oração com outras pessoas, mande para amigos, mande para parentes. Às 9 da manhã eu vou fazer uma oração especial por cura divina, que é o que Deus tem tocado no meu coração também, tá? De orar por pessoas em tratamento. Eu quero convidar você a orar comigo agora às 9 da manhã. Eu vou fazer uma oração especial pela saúde. Deus abençoe a todos.